O primeiro instrumental a ser utilizado é a sonda separada por cores: vermelha, amarela, verde e azul. Você vai inserir essa sonda na região interproximal e aonde parar é a cor da matriz a ser utilizada. Dentro do kit, você tem duas opções de caixas, Large e Small. Para dentes superiores, normalmente utilizamos a Large, para dentes inferiores, Small. Nesse caso, vamos utilizar as matrizes amarelas, Large, já que estamos demonstrando um caso de dentes superiores. Isso está descrito na caixa. A inserção da matriz selecionada deverá ser feita de maneira simultânea. Quando isso não estiver sendo possível, pode pegar uma lixa metálica e diminuir um pouco a resistência do ponto de contato. Assim, elas vão entrar de maneira mais fácil na região interproximal. Depois da inserção das matrizes, nós vamos realizar o condicionamento de ácido fosfórico, tanto na região vestibular, proximal e palatina, após limpeza do dente nessas mesmas áreas. Vamos aguardar o tempo necessário do condicionamento de ácido fosfórico e depois aplicar um spray de ar e água de maneira vigorosa por baixo da matriz, removendo todos os resíduos do ácido fosfórico. Então, aplicaremos o sistema adesivo, de preferência com pincel. Dessa maneira, você vai conseguir acessar a região interproximal de maneira ativa, o que é fundamental para um bom funcionamento do sistema adesivo, tanto na região vestibular quanto na região palatina. Aplicar um jato de ar de maneira vigorosa para remover o excesso antes da fotopolimerização vestibular e palatina. Logo então essa etapa, iremos aplicar novamente uma camada de adesivo com uma ação sulfactante, o que vai favorecer o escoamento da resina flow e da resina composta. A resina flow é aplicada logo após o sistema adesivo na região interproximal, apenas na região do black space, de uma maneira que você quase que preencha a restauração por completo com resina flow. Antes de polimerizar, você vai aplicar a resina composta aquecida com a ajuda da Centrix, já que essa resina vem em cápsula e ela é inserida na mesma região da resina Flow, mas com a ajuda da Centrix você vai levar na região interproximal, escoando, removendo o excesso de flow para a palatina, vestibular e incisal. Antes de polimerizar essa resina, podemos pegar uma espátula e remover um excesso mais grosseiro, sem colocar nenhum tipo de cunha ou alterando a forma dessa matriz, apenas para diminuir os excessos prévios ao acabamento e polimento. Agora sim, podemos realizar a fotopolimerização na face vestibular e palatina deste dente. Logo após a fotopolimerização, iremos remover uma das matrizes do dente já restaurado, destacando ela pela vestibular e palatina e puxando no sentido incisal. Um dos dentes já restaurados vai nos liberar para realizar a restauração do outro dente. E iremos fazer exatamente a mesma sequência: limpeza do dente, aplicação do ácido fosfórico em toda a face vestibular abaixo da matriz, palatina e proximal. Jogar o spray de ar e água vigoroso, remover todos os excessos do ácido fosfórico e aplicar o sistema adesivo por baixo da matriz novamente com o pincel para fazer uma aplicação de maneira ativa, tanto pela vestibular quanto pela palatina, aplicar um jato de ar vigoroso e depois fazer a fotopolimerização vestibular e palatina novamente. Antes de aplicar o sistema flow de resina, aplicar uma camadinha fina de adesivo, o que vai também favorecer o escoamento das resinas subsequentes. A resina Flow é aplicada na região interproximal, exatamente na região do black space, lembrando de quase que preencher a cavidade como um todo, não aplicando apenas uma gota. Não realizar a fotopolimerização, aplicar a resina composta com a ajuda da Centrix e da cápsula, de preferência aquecida, na mesma região da resina Flow, o que vai fazer com que o escoamento da Flow seja pela palatina, incisal e vestibular. Após a aplicação da resina composta, a gente vai remover o excesso mais grosseiro, novamente sem colocar nenhuma cunha interproximal alterando a anatomia da matriz,
Essa remoção vai ajudar o acabamento e polimento. Depois dessa remoção, vamos fazer a aplicação da luz do fotopolimerizador, tanto pela região vestibular e palatina, e destacar a matriz e remover pela incisal. Observe o excesso que temos na região incisal, vestibular e palatina. É dessa maneira que deveremos ter a nossa restauração pós-remoção das matrizes, para que podemos começar a parte do acabamento e polimento. Primeiro, iremos remover todo o excesso palatino, normalmente com uma ponta diamantada de chama ou de bola. Essa área é uma área de fácil acesso. Depois dessa remoção palatina, iremos utilizar os discos de acabamento, removendo todo o excesso incisal, primeiramente, para depois, com o mesmo disco, começar a remover todo o excesso vestibular, tanto nos terços incisais, médio e cervical. Esse é remoção de excesso também vai ser importante para determinar a área de espelho, face vestibular e face proximal. Depois pegamos os discos de menor granulação para começar a alcançar um melhor polimento superficial. Após os discos, iremos trabalhar textura, pontas de borrachadas, carbeto com pasta de polimento para remover todas as sujidades superficiais, depois um disco de feltro com também uma pasta de polimento para alcançar a maior lisura de superfície, que vai nos permitir alcançar uma maior longevidade de estabilidade de cor e de lisura da superfície. Assim alcançamos o resultado final da nossa restauração com um black space fechado, com um bom acabamento, polimento, tanto na região vestibular quanto na região proximal e palatina.